A vida digital, no offline, ela tem seus altos e baixos. Aprenda a suportar os baixos. Aprenda a conviver com os altos e saiba agradecer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro podcast do Seja Anômalo de 2026. E olha, vou deixar a primeira mensagem aqui. Mantenha a calma, respire fundo e, principalmente, acredite em ti. Olhe para dentro, olhe para você, olhe no espelho e deguste de você mesmo. Se ame um pouquinho mais. E para a gente começar esse 2026, nosso primeiro convidado vai ser uma pessoa extremamente anômala, que pensa diferente, que é literalmente uma anomalia a maneira que ele pensa. Um cara sensacional. Tenho certeza que já vou adiantar aqui para vocês, fiquem até o final, que vai ser extraordinário. Esse cara, ele é nada mais nada menos que Rafa Zenatti, cofundador da Brands, casado, esposo da Bruna. Rafa, seja bem-vindo, irmão. E obrigado por ter aceito esse convite, irmão. Eu que agradeço, Alisson. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Para mim é uma grande honra estar hoje gravando com você aqui. É uma experiência incrível para mim, né? Eu falo para você que nunca passei por isso, então é um teste, né? Um teste para cardíaco, né? Vamos falar de coisas boas, né? Falar do que o mercado está buscando, o que tem de novidade também dentro da parte de branding, dentro da parte de design, né? E te agradecer toda a equipe aí que tá junto aí fazendo esse projeto acontecer em 2026. Com certeza, Rafa. Cara, a gente agradece. Até a gente estava conversando aqui antes que o Rafa foi uma pessoa que a hora que a gente estava montando uma lista de convidados, a gente falou, cara, o Rafa tem que ser o primeiro. Porque a gente já conversou algumas vezes e sim, conversas que eram para ser rápidas passaram horas, porque vai surgindo várias ideias e assuntos que não acaba mais, né? Não acaba. Uma coisa puxa a outra. Exato. E Rafa, pra gente dar início aí nesse podcast, nesse bate-papo, cara, vamos começar com uma pergunta-chave, que é literalmente, qual foi a virada de chave do Rafa? Em que momento aconteceu a virada de chave? O porquê o Rafa é o Rafa hoje? Qual foi o insight que mudou a vida do Rafa? Bom, eu creio que foi quando, para se tornar o Rafa que eu sou hoje, principalmente na parte profissional, foi quando eu falei para minha mãe que eu queria ser designer. E naquela época, né, eu acho que era provavelmente 2015, eu já trabalhava como designer dentro de uma cooperativa, mas ainda tinha possibilidades, né? Com 25 anos, tinha possibilidades de fazer outras profissões, né? Ir para outras profissões. Mas eu vi ali que era uma profissão que poderia me trazer a alegria ou me trazer satisfação ao terminar um projeto, né? Não quis ir para medicina, não quis ir para a área de engenharia, advocacia, né? Então, ali eu vi que tinha uma oportunidade, né? E foi quando eu olhei para ela e falei assim, vou ser designer. Ela meio que duvidou, eu falei assim, então vou fazer acontecer, né? Então, assim, dentro da minha família, eu sou o primeiro empreendedor, depois vieram uns outros, né? Recentemente, mas como designer, empreendedor, sou o primeiro da família. Legal. Então, para mim foi uma mudança de chave, né? Que hoje não tem como eu voltar atrás, né? Então, você é o que a gente chama de quebrador de ciclo, então. Exato. Que bacana. E Rafa, essa foi a primeira pergunta só pra gente aquecer. Sim. Mas agora vamos falar do Rafa. Quem é o Rafa? Da onde veio? Como se chama? Conta um pouquinho pra gente, o pessoal conhecer o Rafa.
Sim. Desde quando você se lembra? Bom, desde quando eu me lembro, eu tinha cabelo. Eu tinha mais cabelo e era meio loirinho, parecia um anjinho, né? Mas eu me lembro que gostava de fazer umas coisas assim, diferentes, né? Depois eu acho que minha mãe e minha avó também vão assistir esse podcast, acho que eu vou mandar para ela o link e elas vão saber do que eu tô falando. Então eu sempre fazia umas bagunças, só que umas bagunças um pouquinho diferentes, arriscando mesmo, sabe? Então assim, quase botando fogo na casa, mexendo com eletricidade, querendo, colocava carrinho embaixo do pneu para amassar e depois tentar reconstruir. Então eu cresci num lar cristão também que me deu suporte, sabe, para poder crescer com, com firmeza também, né? Então assim, e nisso eu tive um embasamento assim, da minha família o que fazer e o que não fazer, né? Durante a infância, adolescência. Isso me ajudou muito a seguir caminhos, né? Então, quando eu cheguei na adolescência, ainda não sabia o que queria fazer, né? Então, assim, cheguei na adolescência só querendo voltar da escola para bagunçar, né? Brincar e bagunçar. Aí chegou o momento de ir pro exército, né? Só que no exército, ao contrário de muitos, eu falei, eu quero servir. Você tem noção? Na hora que eu fui fazer meu alistamento, né? Que a gente tinha que fazer o canzinho lá, Sim. e na junta militar, eu fui com a camiseta camuflada. Eu fui lá tirar uma foto 3x4 com a camiseta camuflada. Então, tanto que eu queria ir, né? Só que eu não queria ir para um lugar mesmo que os outros. Então, aí eu já comecei a ser um pouco fora da curva. Eu queria ir pro NPR. Então, assim, eu só entro se for pro NPR, né? Que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Que é uma escola durante um ano. Você faz o mesmo trajeto de um soldado normal, né? Efetivo variável. Mas você entra para uma escola. Então, você tem que estar fazendo uma faculdade. Então, eu estava fazendo uma faculdade de administração na época. Não era a faculdade que eu queria, realmente. Na época que não tinha design gráfico. Então, tinha publicidade, que era algo que se aproximava, e jornalismo. Só que publicidade, questão de valor, estava ainda difícil para mim. Fui para administração para poder entrar no quartel e no NPR. Entendi. E no NPR somente quem está fazendo faculdade. Quando você entra lá, você fica meio período trabalhando lá. Então você trabalha, estuda muito. Estuda de tudo. Estuda segurança nacional, estuda a parte de armamentos, estuda a parte de liderança, né? Oratória, até caligrafia a gente tinha que fazer lá. E depois você sai do meio período, você tem um tempo para estudar, né? Então, assim, da 1 da tarde até a hora da faculdade é a hora de estudar. Mas geralmente a gente dormia, porque a gente cansava tanto que a gente dormia. E chegava na hora da faculdade, a gente fazia a nossa faculdade, né? Fazia o nosso estudo, mas geralmente tinha alguma operação no meio da faculdade, né? Então, assim, até os 20 anos, né? Fiquei no exército. Depois desse primeiro ano de escola, fiquei um tempo como aspirante oficial, que é como se fosse abaixo do tenente ali, né? Então, você já pula de soldado, praticamente um soldado, para quase um oficial. Então, você passa várias hierarquias, mesmo tendo 19 anos. Então, Caraca. isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, isso aí também acaba afetando. Se não tiver um psicológico muito bom, uma base por trás, acaba afetando, né? Então, a gente passou por esse momento e foi depois que eu saí do quartel, porque eu acabei dando baixa, né? Não continuei como temporário, que eu saí do quartel que veio o grande baque na minha vida. Falei, tá, acabei de sair de um emprego que ganhava bem para não ganhar nada. Falei, o que eu vou fazer? Né? Daí, voltei, falei assim, tá, eu não aprendi na parte de administração e nada, eu tenho que começar do zero. E realmente comecei do zero, comecei a trabalhar numa empresa, uma cooperativa, né, na Unimed, num setor administrativo. Não tinha nada a ver com design. Era somente digitar. E passou um tempo, abriu uma vaga de designer. Né? Então essa vaga de designer foi o Gun Start.
na minha vida. Sabia fazer alguma coisa? Não. Mas eu me inscrevi e já fui correr fazer um curso profissionalizante ali, Entendi. rapidinho, sobre Corel na época ainda. E foi esse que já mudou. Daí de lá pra cá, isso foi em 2011. 2010, 2011. De lá pra cá, não saí mais da área. Legal. E quando surgiu a Brains? A Brains, ela Nesse período de design e tudo mais. A Brains, ela é recente, tá? A gente tem toda uma estrutura hoje, a Brains, mas a Brains, o nome Brains, ele é recente, tá? Mas o Rafa Zenatti, ele existe desde 2010, né? O Rafa Zenatti, o designer, desde 2010. Então, quando a gente chegou na Unimed, tivemos essa oportunidade de ser designer, né? Eu me arrisquei, me candidatei, sem saber nada. Achei que os desafios de ser designer eram um pouquinho mais fáceis, né? Cheguei lá, não era tão fáceis, porque a gente entra não é fazer para nós, né? Então é fazer para os outros. Daí os outros têm os resultados que eles esperam, né? Com nossos projetos. E nisso, cheguei no curso, fiz um curso de Corel na época. Só que eu não tinha capacidade financeira de comprar um Corel para dentro de casa, né? Computador, tudo, não tinha isso. Então, meu estudo e minha aplicação sempre foi dentro da cooperativa, fazendo os materiais. Então, eu só trabalhava, eu chegava para trabalhar, saía às 18 e não trabalhava depois. Então, eu chegava às 18, parava de trabalhar design. E ali foi por uns 3 ou 4 meses, até quando eu consegui arrumar um computadorzinho e fazer os primeiros freelances. E aí que começou a dar o gatilho, né? Então, o meu primeiro cliente fui eu mesmo, né? E eu falo que eu consegui errar no primeiro cliente, para mim mesmo, né? Então, eu lembro que meu primeiro trabalho foi fazer uma logo, né? Fazer uma logomarca, um logotipo, como queira chamar, né? Fazer um logotipo para mim. Certo. Fiz o logotipo para mim e fui fazer um cartão de visita. Hoje é difícil a gente ver tantos cartões de visita, mas naquela época era muita gente pedia cartão de visita, né? Fui fazer o cartão de visita para mim, errei na faca, daí mandei imprimir na gráfica, veio tudo errado, mas eram 1000 cartões, então não tinha o que fazer, né? Os dados não estavam errados, pelo menos, né? Então o meu trabalho foi fazer o quê? Sumir com aqueles cartões. Eu não queria ver aqueles cartões. Então o que eu fiz? Qualquer lugar que eu ia, eu deixava 50 cartões. Eu saía com 50, eu saía com a caixinha embaixo do braço, né? E chegava no mercado, no balcão, 50 cartões. Não quero saber se quer ou não, né? Se posso deixar, não. Vou deixar ali escondidinho ali. Em restaurante, em lojas, quando eu vi, tinha acabado. Daí eu aprendi como que envia um cartão, né, pra gráfica, certinho, nas cores certas, porque o que a gente vê na tela não é a mesma coisa que a gente vê na impressão, né? Depois eu aprendi. Eu fui aprendendo com os erros, tá? Em 2010, 2011 eu fui literalmente aprendendo com os erros, né? Então, o tipo de cor que você manda pra gráfica, principalmente, isso aí a gente tomava um splitão muito grande, né, das gráficas, que é um processo que ainda é difícil os designers de hoje entenderem isso, né, a diferença entre o digital e o impresso, né. E quando foi em 2018, que eu ainda estava na Unimed, eu resolvi sair da empresa por conta própria. Me arrisquei aí para uma gráfica. Nessa gráfica, passei 1 ano fazendo a parte de marketing. Aprendi a parte de marketing, tudo. Depois de 1 ano, em 2019, eu entrei na TOTOS, né, a antiga Wealth Systems. Uma empresa que faz CRMs, faz sistemas. Aprendi sobre CRM, né, que é uma coisa que, eu vou falar para você, 90% dos designers não sabem o que é CRM e o quanto que ele é importante na vida de uma empresa, né?
Não importa o tamanho dela. 90% das empresas não usam CRM. Exatamente, né? Então eu aprendi o que era. Aprendi muito sobre marketing, sobre inbound marketing, outbound marketing, porque eu atuava como analista de marketing, não mais como designer, né? Então passei 3 anos atuando como analista de marketing. Claro, não deixei as raízes do designer, né? Nesse meio tempo fiz uma faculdade de design gráfico que lançou, então fiz parte da primeira turma da região de design gráfico. E nesse processo todo eu ainda estava atuando como Rafa Zenatti. Sempre, fala com o Rafa, né? Fala com o Zenatti. Então aquelas indicações. E nisso ia fazendo um freelance ou outro, uma marca ou outra. Quando chegou um tempo onde que eu estava já competindo comercialmente com estúdios médios. Então chegavam leads, né? Chegavam leads e contatos que falaram, eu tô orçando, eu tenho isso aqui de verba. A gente viu o porte da empresa, falou, essa empresa deve estar buscando outros orçamentos. Aí eles entravam no meu site e viam o quê? Até meu logo era meu rosto, carequinha, de barba, tal, de óculos. E não trazia tanta autoridade. Então a minha própria marca não trazia autoridade. Para os conhecidos, aquele rostinho ali é conhecido, é o Rafa. Porém, para os clientes que não me conheciam, aquilo ali trazia algo mais infantil. E trazendo algo mais infantil, dava menos credibilidade financeiramente. Então, se um orçamento meu chegasse na mesa de uma grande corporação e um outro orçamento no estúdio, o mesmo valor, um estúdio ganhava. E eu senti muito isso, né? Isso foi por 2021. Senti muito isso e senti a necessidade de mudar. Daí fiz uma consultoria com uma professora, a Laila, que ela é gestora da Interbrand, se não me engano ela está na Interbrand, que é uma das maiores empresas do mundo de branding. E ela falou assim, olha, tem dois cenários. Ou você continua como o Rafa Zenatti e se torna o especialista mesmo, a teu rosto, ou é somente você como executor, mas só que você vai ter limite de tempo, de projeto, sempre vai ser você. Então isso eu presa, né? Sempre vai ser eu presa. Eu presa. E você vai para um outro caminho, uma empresa com um outro nome, aonde outras pessoas vão estar trabalhando para você. E a questão de faturamento vai aumentar. Com certeza. Né? É um pouco mais dolorido, porque você não está trazendo uma pessoa à frente. Está trazendo um nome. Né? Então ele faz essa divisão. E nisso eu pensei, muito carinho, falei, vamos pensar um nome. Daí quando eu pensei, eu sempre usava o R Zenatti, né? R Zenatti, tudo em qualquer lugar. Aí o Brands veio da onde? Brand, que é marca, em inglês. RZ de Rafa Zenatti. Daí juntei tudo, falei, passou no INPI, bom abraço. Era pra ser. Era pra ser. Caraca, que legal, cara. Que legal mesmo. Eu até então não tinha associado. Exato. Mas a intenção é não associar, entendeu? Porque acho que isso faz uma grande marca, né? Exatamente. Então, assim, eu já fiz isso aqui pro mercado internacional, as pessoas batem o olho. Para quem tá buscando, né? A gente atende alguns projetos fora. Quem tá buscando um projeto de brand, ele olha pro site. O site ele tá com tradução automática. Ele olha para todo esse caminho, ele já vê o que ele precisa. Então, brand. Então ele me atende. Então isso já me resolve muitos problemas comerciais, né? Então assim, claro que no Brasil ainda quando a gente americaniza alguma coisa, é mais difícil de explicar, né? Mas isso a gente não tem tanto problema aqui no Brasil, né? Caraca, que da hora. Rafa, agora a gente vem para uma parte um pouco mais técnica. Uhum. O que é branding? Como a gente pode explicar isso no posicionamento, na autoridade? O que é o branding no geral? Eu começo explicando o que não é, que é mais fácil. Boa. Já vai ficar mais fácil. O que não é. O que não é identidade visual. Já falo.
O que não é cor, é fonte, é cartão de visita, materiais, não é rede social, post, isso não é brand, né? Ele faz parte do brand, tá? O brand, ele é uma questão de posicionamento. Então, você falar que está fazendo o brand da sua marca não é simplesmente chegar assim, eu estou mudando a parte visual da minha marca. Então, assim, ele não se restringe a essa parte visível. Porque a gente pensa muito no visível. Quando a gente fala brand, todo mundo pensa no visível, no tangível, né? Então, assim, a minha marca aqui estampada na camiseta, eu fiz o brand da minha marca, coloquei ela na minha camiseta, né? Não é isso. O brand, ele é posicionamento. Então, e é uma palavra que resume muito isso, é posicionamento constante. Então, assim, ele vai partir de estratégia. E essa estratégia, ela tem que ser constante, ela tem que ser mantida. Então, assim, claro que o visual, ele é muito presente, porque ele está tangível no nosso dia a dia. Então, você entra numa rede social, aquela parte de tudo ter a mesma cor, ter as mesmas fontes, o mesmo estilo fotográfico, a mesma marca, sempre presente, assinando, isso gera uma percepção de constância. Mas, porém, também, o tom de voz, como fala, se está gravando, ter bordões, né? Gravar sempre num mesmo ambiente ou um ambiente parecido, o estilo de roupa, né? Todo mundo que pertence àquela corporação, àquela empresa, não importa também se é pequena ou grande. A gente sabe que grande ela tem muito mais desafios, só que a empresa pequena também consegue fazer brand, né? Se ela for uma pessoa só e aquela pessoa tem um exemplo, o influencer faz muito parte disso, né? Quando a influencer, né, dentro da rede social, ela sempre tem o mesmo bordão, ela sempre está no mesmo cenário, falando de assuntos que é pertinente ao nicho dela, ela está mantendo uma constância. Isso também é brand, né? Claro que vai partir para o lado do personal brand e tal, mas isso é posicionamento. Então o brand, ele é assim, posicionamento. Isso vai ajudar muito a empresa a ser reconhecida facilmente, seja na parte visual ou quando você vê uma propaganda, né? Quando você vê uma publicidade, quando você ouve um som. Então, assim, um exemplo, toda vez que a gente abre o MacBook, ele faz um som característico. Esse som característico somente o MacBook tem. Netflix. Isso faz parte também. Então é um conjunto de várias ferramentas que vai formar o brand. O marketing também faz parte, né? Ele está dentro do escopo guarda-chuva do brand. E uma coisa que eu sempre digo assim, o branding, ele não é um puxadinho do marketing, né? A gestão de marca, o brand, ele tem que estar ligado diretamente com o campo da diretoria da empresa. Se a gente for colocar aquele organograma que faz, né? Aqui está administrativo, aqui está o financeiro, ele tem que estar acima disso. Porque a diretriz vem lá de cima. Então, nossa essência é essa, né? Antigamente tinha missão, visão, valores, né? Ainda tem, né? Mas algumas empresas têm os manifestos, a essência, o propósito. Esse propósito e essa missão, visão, valores, ela vem lá de cima. Então ela tem que já estar ligada com o posicionamento, né? Principalmente os valores. E isso tudo é brand, né? Então, assim, o que não é, eu já expliquei que não é a parte de visual, né? O visual, ele faz parte do brand, mas não é somente. Então, eu acho que o brand, ele é um pouquinho mais difícil de explicar, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele é uma ciência, né? Vamos dizer assim que é uma ciência. É mais fácil explicar a identidade visual, né? Quando um cliente nosso vem e fala, eu quero fazer o brand, a gente começa a fazer umas perguntas essenciais, assim, tá, você quer mexer no posicionamento ou você quer mexer somente na parte visual? Aí já começa a saber
o que o cliente precisa. Porque tem muita gente que vai procurar brand achando que é identidade visual. Não que eles não estejam errados, porque eles não conhecem mesmo. Então, assim, ele foi um termo muito banalizado, né, esse brand. Então, é questão de ensino, né? Nas escolas, nas faculdades, principalmente, aprender que brand é posicionamento estratégico, identidade visual faz parte do guarda-chuva. O brand, ele é um macro, né? Macro. Ele é um macro e, pô, aí tem uma infinidade de coisas que envolve. A gente fala muito aqui sobre o marketing sensorial, sabe? Sim. Que o pessoal não faz ideia o quanto é importante. Exatamente. A gente fala muito sobre, realmente quando a gente começa a falar pra pessoa, poxa, por isso que eu vou em tal lugar e depois eu sinto aquele cheiro, eu lembro daquela marca. Melissa, né? Melissa faz muito isso. Você vai no shopping, você passa longe, aqui tem uma Melissa. Melissa, Martin, né? Principalmente a gente não sente, mais um exemplo. As lojas de eletrônicos, a LG, a Samsung, né? Aqui a gente tem mais contato aqui no Brasil, a Samsung, que tem bastante lojas em shops, eles têm a própria essência, né? Eu falo brincando, mas a Cintia, minha sócia, ela fala assim, quando ela chega lá para mostrar para os nossos clientes lá, principalmente os clientes da loja, vai mostrar nosso escritório, né? Nosso puxadinho lá. Ela falou assim, essa aqui é a sala mais cheirosa do grupo. Realmente. Então, assim, a gente deixa ambientado. Até a parte de iluminação, isso faz parte do brand. Por que a gente tem essa iluminação um pouco mais calma, em vez de ser aquele negócio todo branco, né? Todo iluminado? Por que não deixar algo mais tranquilo, né? Porque a gente trabalha com criatividade, né? Não é um negócio sob pressão, né? Não tem que ter tanto detalhe assim de ficar coisinhas pequenas, sabe? Igual costura que tem. A gente tem uma sala de costura do lado que é extremamente iluminada. A nossa já tem só uma barrinha de LED iluminando os teclados, né? E os monitores iluminando o resto do ambiente. Então, isso tudo faz parte do brand. Do branding. Que massa, que legal. E, assim, hoje, qual que é a importância do branding? Total. Se você é pequena empresa, se você eu empresa, isso é mais difícil para quem é pequena empresa, você manter a constância. É um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, né? A questão é a organização, né? Começa sim por uma estratégia. Então, olha, eu vou fazer uma constante os materiais, fazer a parte de todos os materiais que eu tenho, que é ponto de contato, fazer da mesma forma a identidade visual. Aí vem o trabalho da identidade visual. Na rede social eu vou manter a constância, vou gravar sempre naquele formato, falar isso, sempre no final vou pedir alguma coisa, isso gera constância. Nas grandes corporações, a importância é deixar tudo redondinho, tudo isso catalogado, principalmente. Então, assim, eu lembro da Unimed, que a Unimed, ela em 2013, quando eu já estava no setor de design, era setor de comunicação, eu lembro que cada um utilizava a marca de um jeito, cada um fazia as fotos de um jeito, então as campanhas publicitárias, elas tinham, um usava 3D, outro usava animação, outro usava fotografia de banco de imagens, né, que eram clássicas naquele momento. Então, assim, aquele médico que, ao mesmo tempo que ele era médico, ele era mecânico, ele era taxista, o mesmo roxinho, né? Então, assim, essa aí, quem é mais velho aí do design vai lembrar que tem uns caras aí que o cara tem 1000 profissões, né? Esse aí tentou de tudo. E eu lembro que nessa época lançaram o Central da Marca. Não falaram nada sobre brand, para deixar algo totalmente fora, assim. Eles deixaram assim, Central da Marca. Chegou um livro para nós,
tinha 300 páginas o livro, com capa dura, um negócio muito bonito. E falou assim, a partir de hoje a nossa marca é essa, as cores para a pessoa física são essas. Hoje deve ter alterado algumas coisas, mas só que naquela época fez uma enorme diferença para nós, porque a gente teve que se adaptar. E aí todo mundo que está abaixo dessa estratégia tem que se adaptar ao brand da marca. Por quê? A marca a gente não está fazendo para nós. Eu como dono da empresa, eu estou fazendo para os meus clientes. Então meus clientes, eles têm que se sentir acolhidos pela marca. Perfeito. Se hoje eu estou fazendo um posicionamento, hoje a brand está falando sobre inteligência artificial de imagem. Amanhã eu estou falando sobre sapato. Eles vão ter aquele baque, né? Mas se eu mantenho a constância, hoje eu estou falando sobre inteligência artificial de imagens, amanhã eu estou falando sobre, olha, inteligência artificial voltada para vídeos, para gestão. Eu estou falando algo próximo. Isso tudo passa a ser importante para a empresa manter, né? E naquela época da Unimed, eu lembro que isso aí foi um divisor de águas, porque todo mundo falou a mesma língua. Se eu tava aqui em Cascavel, eu chegava lá em São Paulo, eu bati o olho e falei assim, eu sei que essa aqui é a Unimed. Eu entrava no prédio da Unimed, era a mesma visão. Então, o mesmo tipo de fotos. Então, fotos, por exemplo, naquela época não podia mais fotos com banco de imagem. Foto assim de banco de imagem não podia mais. Porém, eles limitaram para aquele estilo fotográfico assim mais espontâneo. Então, a gente limitou também a nossa busca. Então, olha, em vez de eu procurar aquela pessoa, aquele médico que tá com a mesma cara de sempre, olhando para a câmera, né, apontando o dedo, fazendo joinha, agora a gente tem que pegar um médico fazendo atendimento. Pessoas sorrindo, sem olhar para a câmera. Então, algo mais espontâneo. Isso fez com que a gente gerasse uma uniformidade. Então, por quê? Porque a Unimed, por mais que elas sejam singulares, cada uma cuida da sua empresa, ela tem uma matriz. E um beneficiário, que eles chamam de beneficiário, que é atendido em Cascavel, ele pode ser atendido em São Paulo. Então ele tem que entrar nessa Unimed tem que ser em Cascavel e tem que ser igual em todas. Tem que ter um padrão. Então legal. Isso gerou. Então nessa central da marca, né, tinha lá quem somos, qual que é a nossa cultura, né? O slogan também, que era, se não me engano, na época era cuidar de você, esse é o plano que virou assinatura para tudo que a gente fizesse. Não pode mais 3D. Por que não pode mais 3D? O 3D foge um pouco da realidade, vamos trazer mais realidade, né? Então isso aí acaba limitando, porém também gera uma consistência, que é o brand, né? Então todo mundo começou a se posicionar como uma única, né? Então isso aí hoje faz muito sentido, né? Porque eles falam assim, somos o maior plano de saúde do Brasil. Mas antigamente visualmente não era. Agora porque eles conseguiram, não é um processo rápido. Então um brand, eu tenho que falar para vocês que não é um processo, fez a marca, colocou para rodar, não, já tô com o posicionamento certinho. Não, você vai adaptar no meio do caminho, você vai acabar fazendo essa adaptação. E cria cultura, né? Cria cultura. O posicionamento tem muito a ver com cultura. E é até engraçado, né? Porque hoje poucas pessoas falam, tipo, principalmente empresa, né? Eu tenho um plano de saúde. Não. Como eu falo assim, eu tenho Unimed. Exatamente. Aí cria esse vínculo, né? Isso é que é importante, né? Às vezes. Cara, a gente tava falando aqui e realmente o brand ele é muito amplo. Muito amplo. Bastante. Rafa, qual seria a primeira etapa que a pessoa poderia pensar, começou a empresa, qual seria o conselho? Fala assim, olha, começa por aqui. Que isso aqui é importante e isso aqui é necessário. Tem muita gente que começa, eu vou falar pra você, mais de 50% dos meus clientes que chegam para fazer um projeto com a gente, eles já estão com a estrutura rodando. Eles sempre começam com
a parte mais física, né? Então, assim, eu tenho que alugar um barracão, eu tenho que alugar uma sala, eu tenho que contratar funcionários, comprar sistema, comprar equipamentos, e eles vão deixando sempre para a última hora a parte de posicionamento, né? Por mais que eles sejam um exemplo, uma loja de roupa, ele já sabe qual que é o estilo de roupa que ele quer comprar e mais ou menos o público que ele quer atender. Né? Às vezes, eu quero atender um público masculino, totalmente masculino. Mas que tipo de público masculino? Porque também você consegue segmentar. Isso já começa a fazer parte do brand. Né? Isso ajuda você a tomar decisões. Então, a primeira coisa que tem que fazer é sentar e ver para quem que eu vou vender e o que eu vou vender. Então, assim, se eu vou vender roupa para homens, que tipo de roupa? Né? Eu vou vender social. Né? Eu falo porque a gente tem experiência todo dia lá com estilo próprio. Para que eu vou vender? O que eu vou fazer de diferente na vida dele? Porque se eu for fazer alguma coisa diferente na vida dele, quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa diferente dentro da minha empresa para gerar diferença na vida da pessoa. Né? Então, assim, vou só abrir uma loja, colocar o estoque lá, colocar as araras, né? E deixar com que as pessoas entrem. Vai ser mais uma loja. Vai ser só mais uma empresa. O que eu faço diferente para entregar alguma coisa diferente para o meu cliente? Eu acompanho muito o David e a Cindy ali, né? Principalmente o David, nessa parte de cuidado. Então, assim, às vezes não lembram quem é estilo próprio, mas eles conhecem o David. O David da estilo próprio. Porque o atendimento é diferente. Então, assim, muito diferente. Muito diferente. O que isso interfere? Interfere, um exemplo, é na disposição das roupas. Isso eu acompanho também, que é cada semana é um jeito da vitrine, tem um porquê, tem que ter um porquê daquela vitrine. Então, isso faz uma diferença, né? E quando a pessoa entra, o atendimento é cobrado, um atendimento extremamente personalizado, né? Eu lembro que quando a gente fez o traje do casamento, né? O David não conversou comigo. Qual era o meu traje que eu queria? Ele conversou com a Bruna, minha esposa, por videochamada. Então foi ele e a minha esposa, a Bruna, que fizeram o meu traje. Então, claro que depois eu vi o traje, né? Eu dei o ok, ficou bonito mesmo, né? Eu uso até hoje. Mas para você ver que, um exemplo, era um desejo, eu não tinha tanto, eu posso ir de azul, posso ir de cinza, posso ir de preto, mas era um desejo dela, que eu fosse de preto. Então ele falou, vou conversar com ele. Ele pegou meu celular, ligou de chamada, conversou com ela e falou assim, pode ser isso aqui e tal. Eu nem vi, né? Então assim, e teve uma outra vez que teve também eu fui comprar um terno com ele, antes de ser sócio, fui comprar um terno com ele, que ele me vestiu com o terno e falou assim, você gostou, Bruna? Gostei. Então, é esse. Então, assim, é realmente isso que faz a diferença. Então, não é simplesmente deixar pro cliente. Às vezes o cliente não sabe o que quer. Isso acontece muito lá no escritório. O cliente, ele chega com a ideia, às vezes já tá operando, e ele não sabe o caminho. Às vezes a gente dá um choque de realidade nele. Falou assim, para você, esse caminho aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Então a gente dá esse direcionamento, né? E tem muitos clientes que a gente acaba mudando o projeto pelo que ele falou. Então a gente tem mecanismo, a gente tem algumas metodologias que ajudam a tracejar esse projeto, né, de brand. Então a dica que eu dou, vai começar, busca saber para quem você quer vender, o que você vai vender e o que você pode fazer diferente para essa pessoa. Porque para esse cliente, muita gente já atende de uma mesma forma. Como você vai atender? Diferente. Né? Então, assim, lá no estúdio, eu sou um estúdio de design, na região que tem vários outros estúdios de design, mas o que eu faço diferente? Tem minha metodologia própria, né, que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Então, assim,
Isso já é algo que eu explico para o cliente. Depois que a gente entrega o projeto, isso eu também levo como um mantra, eu não deixo o cliente na mão. Assim, ó, a partir de agora nós somos parceiros. Você não vai me pagar nada, mas assim que você precisar de algum projeto, alguma extensão do projeto, eu preciso fazer algum material, né, que a gente tem a parte de design lá, algum material, fala comigo antes. Fala comigo antes, porque a gente já tem todo o teu histórico aqui, né, teu prontuário aqui, isso vai facilitar em tempo e dinheiro para você. Faz sentido para você? Então, eu falo isso porque, um exemplo, hoje a gente estava conversando com um cliente que, ao mesmo tempo, a gente está com 3 demandas dela, 3 projetos diferentes com a mesma cliente. E essa cliente está completando basicamente quase 3 anos de casa. E Legal. todo mês tem projetos dela. Legal. Então, assim, e são projetos, não é cliente mensal, é projeto mesmo. Ó, Rafa, eu tô com esse projeto aqui. É a sequência do que eu fiz há 3 anos. É o mesmo cliente. A gente faz projetos para eles. Você tocou num ponto que eu ia falar lá no final. Sabe por que o Rafa foi o primeiro convidado de 2026? Por conta de uma coisa. Porque na nossa primeira conversa a gente caiu num assunto que a gente falava muito sobre o porquê. Que a gente usa muito o círculo dourado aqui dentro da Nomo. Sim. E é o que, o como e o porquê. E eu lembro que a nossa conversa começou a desenrolar quando a gente caiu literalmente nisso que você acabou de falar. Que aí o pessoal chega e eles não sabem o porquê eles fazem o que eles fazem. Sim. E o nosso maior trabalho muitas vezes é ajudar ele a ter essa direção, de saber o porquê que ele está fazendo. Que não é só uma logo, não é só gravar um vídeo, não é só você criar um infoproduto, não é você só quero desenvolver uma autoridade. Não, você sabe o porquê você faz o que você faz. Então isso é muito legal e como a gente fala muito disso, que é ser anômalo, que é o ser autêntico, ser você mesmo, ser a sua melhor versão, a gente falava muito sobre isso lá, nossa primeira conversa, e eu lembro que o porquê, a nossa função, né, aqui na Terra é servir, é ajudar as pessoas a se encontrarem, e isso é muito legal, então eu ia falar lá no final do podcast sobre isso, mas já tá aqui, já que a gente caiu nesse assunto. Sim. Que literalmente, eu acho que a maior conexão que a gente teve ali foi literalmente, cara, a gente ajuda as pessoas a encontrarem a sua melhor versão. A gente tem bastante projetos que realmente mudou a vida da pessoa, né? Então, assim, saiu de um projeto corporativo, simplesmente algo visual, e gerou um impacto na vida da pessoa. E não tô falando financeiramente. Tô falando a parte da pessoa reviver mesmo. Falou assim, cara, era isso que faltava para eu dar o start e mudar minha vida. Legal. Então, isso aí para nós é quando a gente vê que tá no caminho certo, né? Porque trabalhar com serviço é diferente de produto, né? Então, assim, produto, a pessoa vem, compra, você tem que entregar uma parte de sentimento, mas a pessoa, se ela quiser, ela só compra e vai embora. Serviço, você tem que criar uma conexão. E diferente, eu coloquei isso como meta do estúdio, né? E às vezes eu perco o cliente por causa disso. Como a gente faz muito tráfego pago, então a gente atende o Brasil inteiro. Muita gente já vem assim, qual que é o preço? Quanto vai me custar? Então, assim, menos de 5 perguntas no WhatsApp, assim, quanto é? Quanto isso vai custar? E eu tento voltar, falar assim, tá, mas o que você quer? O que você precisa? Eu preciso de uma marca, tal. A gente começa a lapidar as perguntas, fazer umas perguntas um pouquinho mais profundas, para ver se a pessoa ou é só curiosa mesmo, ou ela tá perdida. A maioria dos casos ela tá perdida, ela não sabe o que é um posicionamento. Um exemplo, quando a gente vai fazer uma identidade visual, que é a parte mais visual mesmo, né, mais tangível, eu não faço somente 3 marcas, né? E eu já fiz isso, porque eu falo que eu já fiz isso quando era freelance. Então a gente faz 3 marcas e pede para a pessoa escolher uma, né? Então, assim, tem muitos freelancers que faz isso. Eu falo para você que o risco é de você ter um Frankenstein
É muito grande. A pessoa pegar um pedacinho da 1, um pedacinho da 2, um pedacinho da 3 e montar uma quarta, né? Que ela não tem vida. Ela é só pedaços de retalho de uma logo. E aí eu cansei, eu falei, não, isso aqui tá me dando mais trabalho. Tá dando mais trabalho. Hoje a gente faz projetos que o cliente fala assim, cara, eu não imaginava que ia ficar assim. Né, quando a gente fala da parte visual. Porque ele já vem com uma ideia na cabeça. E isso é o quê? É você entender. Então, assim, você ter mecanismos, né, metodologias para você entender o caminho que a pessoa está tomando. Porque tem gente que tem dinheiro para investir, não sabe o que investir. Às vezes ela, eu tive uma ideia, vou atrás de alguém para fazer, né, a marca. Fazer esse projeto. Aí a gente começa a dar uns cutucão, né? Para quem sabe vender. Então a gente recebe ali respostas de briefing que é imagináveis, né? A pessoa não sabe para quem que ela vai vender. Né? Eu sou um corretor de imóveis, mas para quem sai vender o imóvel, né? E assim, não sei lá na Brands, mas acontece muito na Nomo, que o pessoal procura basicamente quando ele tá cansado da empresa dele. Ele procura, parece, cara, agora eu preciso fazer minha marca acontecer porque tem uma coisa errada. Claro, já tá tudo errado, né? Mas assim, eles acham que aquilo ali é a salvação. Olha, tá ruim, eu não preciso disso aqui que vai salvar o meu negócio. Como se fosse um renascimento. Exato. O branding fosse um renascimento. Acontece isso na Brands também? Acontece em alguns projetos onde eu analiso muito como está o cenário da empresa. Se a empresa já existe e ela está buscando um novo posicionamento, eu vejo que é muito mais de estratégico você conversar, você entender como que está o andar, né? Esse atrás a gente atendeu um cliente, acabou não fechando com a gente, mas a gente teve 2 conversas que foram muito profundas, né? E ali ele já saiu com um start na cabeça, saiu com a pulga atrás da orelha. Que eu provoquei ele a respeito de, né, ele tinha uma empresa e acabou adquirindo outra empresa. E ele estava nessa parte de faça a união visual das empresas, ou eu mantenho cada uma com a sua identidade visual, né, com cada uma com o seu posicionamento. Uma tá numa outra cidade, outra tá aqui. A gente fez essa conversa com ele, né? Tivemos essa conversa com ele. E a gente viu que o negócio não era tão externo. Porque ele já é líder do mercado. Então, para ele, qualquer marca que ele fizer ali, claro, dentro de um escopo, dentro de um posicionamento dele, pro cliente externo, não tem tanta diferença ele mudar a marca. Mas pro ambiente interno, né? Colaboradores de unidades diferentes, né? Como eles se posicionarem, como eles vão se conectar com a marca. Eu falei para ele assim, primeira coisa, tarefa para você fez a marca, ou unificou, teu público não é pro externo. Pro externo você divulga que tem uma nova marca, vai aparecer na tua frota, vai aparecer na tua fachada, mas na tua rede social também, né? Que é bastante visível, mas o teu público interno dê uma atenção enorme. Não somente chega lá, dá um uniforme novo, mas falar o porquê mudou. Cultura. O que mudou, né? Para ele gerar a parte de pertencimento. Então, assim, a gente tem muito isso dentro do brand, que é pertencimento. Então, as empresas que mais têm o brand forte é aquela que gera um pertencimento. Senso de comunidade. Senso de comunidade. Então, isso tem muito forte dentro da empresa. Cara, eu às vezes até, entre aspas, brigo com o pessoal aqui. Pessoal parceiro, os clientes, pessoal da própria dentro da Nomo aqui, sempre no network, sempre bato em cima disso. Falo, cara, foca na cultura, velho. Se você quer fazer a tua empresa crescer, foca na cultura.
Eu tenho. Tenha clareza do qual é o teu porquê, primeiramente, Exato. qual que é o teu porquê empresa, e aí desenvolve cultura. A cultura, no meu ponto de vista, é o que faz o teu negócio acontecer. E não importa o tamanho. Eu falo Não importa o tamanho, eu falo por não importa. experiência, né? Na Brands, quando eu me tornei Brands mesmo, a minha cultura antigamente era assim, ser freelance. A partir do momento que eu troquei para Brands, eu tive que me adaptar como gestor e não mais um designer, né? Por mais que a gente fazia, senta atrás de uma tela, né? E me posicionar como isso, um gestor. E ensinar, né? E lá na cultura da Brands, assim, eu até brinco, né? Que é o ensino. Eu ensino meus designers, né? Dentro da parte, não vou ficar ensinando coisas que a gente não faz. Então, assim, eu ensino aquilo que a gente faz e tenta aprimorar, né? Sempre do nosso ramo, dentro do nosso segmento. E a gente tem a cultura, assim, a minha principal cultura, não ser uma fábrica de logotipos, né? Então, assim, quando a gente chega um cliente, a gente poder trabalhar ele, especial, entrar no projeto junto com ele, dar insights, falar assim, ó, em cima do que você respondeu, você tem esse e esse caminho. Muitas vezes eu falo assim que grande maioria dos nossos projetos é nós que damos o direcionamento para o cliente. Né? Então, assim, esse cliente ele não tem uma equipe de marketing, ele é uma equipe enxuta, ele é uma empresa de pequeno, médio porte, ele não tem uma equipe por trás, ele não tem uma agência. O que vai acontecer? É a gente que dá o direcionamento. Ó, você segue esse caminho aqui. A partir disso, você vai procurar uma agência. Depois que o projeto está pronto, você vai procurar uma agência que te dê esse suporte. Perfeito. Olha, se você precisa de uma ferramenta, uma plataforma, vamos dizer que a gente faça algum projeto que precisa de plataforma, a gente já entrega na mão dele o fornecedor ideal para ele. Né? Então, fala com o fulano de tal, porque ele entende desse ramo. Não precisa ficar procurando outros, né? Procura gente que vai te entregar esse tipo de serviço. Então, é bem bacana essa parte de cultura, né? Fazer isso para dentro da empresa. Então, essa é uma das culturas da Brands. Não deixar o cliente, depois que o link é enviado, né? Depois que todo o projeto é enviado, não deixar ele a ver navios. Ser parceiro. Ser parceiro. Porque gera bastante interatividade entre nós, clientes, né? E acaba gerando bastante indicação, que para nós aqui é fundamental dentro do nosso ramo de serviço, né? Indicação. Legal. Cara, a gente vai falar sobre isso aí, tá? Mas antes pra gente não perder a ideia do brand e da Brands, cara, tem um negócio chamado IA, né? Tem. Que o pessoal tá usando e abusando ali da IA. Cara, acredito eu que hoje o que mais a gente vê, abre uma rede social, tem lá uma logo da IA, feito no ChatGPT. Isso tá afetando o mercado? No caso, a Brands? Ele começa a separar bons designers, né? Vamos falar da categoria de designers, bons designers, e dá um desafio para aquele que está se formando. A gente sabe que faculdade ela te prepara teoricamente, mas só que o mercado hoje ele é muito rápido. Eu falo por questão de um ano, na questão de imagem como logotipo, né, marcas, alterou muito, evoluiu muito. Porém, ainda falta uma coisa que a IA não consegue entregar, que é o senso crítico, né, e o lado humano. Por mais que você entregue um prompt muito bem elaborado, não vai sair aquilo que está na tua cabeça. Ela vai dar
predições, ela vai dar uma ideia do que ela imaginou. Você pode colocar o código de cor que você deseja, você pode colocar os elementos que você deseja. Ela vai fazer para você, mas sempre vai ter que ter um humano por trás. Então, ela não faz sozinha. Ela sempre precisa de um prompt. Claro que ela ajuda muito hoje. Ela ajuda muito. Não vou falar, não vou mentir para você. Ela tem um papel fundamental na questão de acelerar processos. Né? Para nós, dentro da Brands, ela teve um papel fundamental na parte de estratégia. Como que funcionava antigamente, né? Vou falar antigamente, mas 2 anos atrás. Tipo, 2 anos e meio atrás, né? Não tanto tempo, né? Mas 2 anos atrás, a gente recebia um cliente, tem todo aquele processo de briefing, e era na unha, assim, de tipo, buscar referências, e era limitado nossas referências, então assim, eu não conseguia pegar coisas muito fora do meu caminho de conhecimento. Vamos lá para um Behance, vamos lá para um Dribbble, Pinterest, né, Google, outros sites de portfólio, né, referências, principalmente porque o designer vive de referência. E a gente fazia tudo isso manual. E isso demorava. Então, assim, a gente demorava alguns dias fazendo todas essas referências. Buscava essas referências. E entregava para o cliente, falou, qual o caminho você quer seguir dessas referências? Teu briefing está dizendo isso, qual o caminho Então, isso levava um tempo muito grande. Hoje a gente consegue fazer isso com uma amplitude muito maior. Né? A gente está falando de IAs que ajudam na parte de gestão. Então ela está buscando referências, não está fazendo a imagem. Ela faz esse projeto, né? Esse escopo de buscar referências no mundo, né? Ambiente de internet, seja em sites de portfólios ou empresas que são do mesmo ramo ou ramos parecidos daquele nosso cliente, e falou assim, tem pontos semelhantes entre eles. Você pode usar como benchmark. E aí, só que isso estou falando em questão de horas. Questão de minutos, que a gente faça um relatório e a gente faz uma análise, né, do que o cliente respondeu. Dentro da parte de imagem agora, logotipos, né, as imagens que são geradas, em um ano para cá, a gente sentiu uma diferença muito grande na questão do poder da inteligência artificial para a questão de imagem, né, a imagem estática, né, ficou mais difícil de identificar o que é IA. Antigamente a gente via com aqueles dedos tudo mexidos, os dentes, né, a pele, o tom de pele meio emborrachado, a parte de barbas, cabelos, às vezes um pedaço do corpo dentro do outro pedaço do corpo, quando estão abraçados, roupas. Hoje não. Hoje ela foi aprendendo com os erros, né, porque funciona assim, ela aprende com os próprios erros e os acertos, e ela foi se trabalhando. E hoje, então, assim, é mais difícil você encontrar saber se é IA ou não, né? Mas isso facilitou também para nós, em questão de tempo e personalização do projeto, né? A gente não faz marcas com IA, você tem noção? É tudo na unha ali, desenho, tudo. Mas hoje, para a gente demonstrar um projeto mais personalizado, a gente consegue fazer uniformes personalizados dentro de uma IA específica, com o bordado do cliente, como fica, né? Porque quando a gente fala de identidade visual, toda aquela parte teórica, quando a gente fala lá, o teu público, o teu DNA, esse aqui, pro cliente, é importante? Mas ele fica sempre ansioso, esperançoso, quando começa a vir o logo, né? Então, outra cultura que a gente também tem na Brands a gente não envia o projeto para o cliente provar, a gente apresenta. Perfeito. Seja presencial ou online. A gente tem a maioria dos nossos clientes online, então assim, a gente marca
um horário e eu vou apresentar ele. Eu vou acompanhando, ó. Tem esse ponto do DNA, tem isso aqui que a gente tirou, extraiu para formar essa parte visual, né? Então a gente tem a estratégia aqui que vai dar sequência para você. E quando vem na parte que a gente chama de mockups, né? São as aplicações, a IA foi assim absurdamente assim necessária para nós. Revolucionou isso, né? Revolucionou. Então assim, a gente se especializou também nisso. Então a gente tem alguns cursos quando a IA começou a ter essa particularidade, não somente ficar fazendo bonequinho 3D, como o pessoal costuma usar, a gente usa de âmbito profissional. Então, assim, se eu quero colocar a minha marca numa camiseta para ver como ela fica, hoje a gente faz isso, né? Como que fica a minha marca num ACM luminoso? Antigamente a gente tinha que fazer 3D, e o 3D era caro, demorado. Então, assim, precisava de uma máquina muito potente, um especialista. Hoje a gente consegue fazer em minutos como fica aquilo. E para o cliente isso é interessante, porque ele já vê a marca dele aplicada, né? Quanto a logos com IA, aí que a gente começa a separar uma empresa sólida, confiável, do que uma que está tentando ser. Perfeito. Né? Então a gente vê que muita gente tem usado as IAs como uma bengala para fazer uma marca, mas geralmente ela vai entregar mais do mesmo. Sempre a gente vai ver mais do mesmo. A gente tem a gente brinca, né, que o Canva é um inimigo nosso, né? Mas só que ele facilita para um lado, né, para quem está querendo pivotar algum projeto. Mas quando vai para o campo, tipo assim, deu certo, e agora? A gente já pensa, lá na Brand, a gente já pensa, o que caminho essa marca pode tomar? Então a gente já tem que fazer uma marca que ela dê suporte visual para digital, para impresso, ter arquivos de extensões que abra em Corel, abra em Illustrator, abra em Photoshop, abra em arquivos de bordado, né, programas de bordado. Uma marca que ela dê suporte para várias aplicações. Por exemplo, eu tenho que fazer essa marca numa gravação a laser. Entendi. Então, assim, a gente tem que fazer todo esse ajuste. E as IAs, elas vão entregar um desenho, né? Então, ela não entrega, às vezes não entrega um vetor. Você pode até conseguir o vetor, mas ela vai vir com probleminhas, ainda vem com probleminhas de pontinhos ali, que às vezes o olho nu é invisível, né? Então, ela não tem essa particularidade de refinamento, né? E também o senso humano e crítico, né? Ela não tem ainda. Não tem literalmente esse lado humanizado, Não. né? Ela não tem, eu acho que a sabedoria do porquê do negócio. Por mais que você capriche no prompt. Até porque eu vejo que muitas vezes o empreendedor não sabe qual é o porquê do negócio dele, não sabe muitas vezes a clareza de qual é o público, se aquele produto é adequado, daí ele pede para IA, faz uma logo para mim, a Sim. logo vai dar, o que ela imagina que é o correto, mas muitas vezes nem o empresário sabe qual que é a gente recebe alguns clientes que eles já chegam com a ideia, e eles já chegam com a ideia que a IA gerou e falam assim, não gostei. Só que eu pedi de várias formas e não chega. E realmente não vai chegar. Porque ela só está executando o que você está pedindo. No nosso caso, a maioria das vezes a gente não executa o que o cliente está pedindo. Então, assim, a gente sempre vai assim, faz sentido? A IA não vai fazer essa pergunta. Faz sentido para você essa marca? O que você está pedindo faz sentido? Ele não vai ter o contexto, né, por trás. Perfeito. A IA, ela tem muito conhecimento, mas ela não tem as manhas, né? Não tem as manhas. Rafa, em vários momentos você falou sobre conversas, sobre reuniões, essa conexão que você gera com os seus clientes e tudo mais, e em algum momento ali você falou algo que me chamou um pouco a atenção, que é o tal do network. Uhum. O que é network pro Rafa?
é estratégico. Network, eu falo que para mim, como a Rafa e como o Brains fez aonde a Brains chegou. Eu vou falar para você que minha sociedade com o David Cacinti foi de um network que eu já havia feito marca para eles há 12 anos atrás, mas foi num café que eu passei despercebidamente e fui lá dar um oi para eles. E eu tomando um café, né, lá na Estilo Próprio tem um balcãozinho onde fica o café e a água, e eu sentei lá com eles, despretensiosamente, cheguei lá, batendo um papo com eles, falei, um dia nós vamos ser sócio. E o David, do jeito que ele é acelerado, 220, olhou pra mim assim, se você topar, eu topo. Eu fui brincar e acabei, né, entrando na brincadeira depois, né? Depois de uma semana, acabamos virando sócios, né? Veio a proposta. Mas network, pra mim, ele é essencial, só que ele tem que ser estratégico. Então não adianta eu sair na loucura atrás de eventos ou atrás de entrar em rodas de negócio, de negociação, rodadas de negócio, sem ser estratégico. Perfeito. Então, assim, eu lembro que ano passado a gente foi para um evento em Londrina. Não era barato, tinha custo, tinha hotel, e eu fui com uma estratégia, né? A minha estratégia era bater um papo com um dos palestrantes que estavam lá, que foi meu primeiro professor de design quando eu estava na faculdade ainda. Eu comprei um curso, fui uma das primeiras turmas dele e que mudou minha vida, né? Um abraço pro Marcelo Kimura, depois eu mando o link para ele. É uma referência enorme que eu tenho dentro do design gráfico, né? Ele é a referência e eu falei assim, eu vou lá. Tem palestras que vão fazer sentido para mim, tem palestras que não vão fazer sentido para mim. Mas eu fui com a intenção de... Era um dia só, uma manhã e uma tarde, né? Tinha um pouco mais da parte da noite. Mas eu fui com essa ideia de... Eu quero só bater um papo. Então, eu paguei para bater um papo com ele. Assim, paguei o evento, bati um papo com ele de 5 minutos. Falei assim, fui teu aluno, te sigo até hoje, você mudou minha vida na questão de profissional. E nisso me gerou um convite dele para participar de um workshop que ele estava montando para o Brasil inteiro sobre inteligência artificial aplicada ao design gráfico, né? Sobre como construir uma imagem, né? Como fazer todo o escopo de uma identidade visual, né? Todas as aplicações, mockups, voltado com inteligência artificial. E eu participei como um dos convidados. Caraca. Então, assim, isso me gerou uma visibilidade para 3.000 designers ao mesmo tempo. Coisa que eu não estava imaginando. Então, assim, isso foi estratégico. Network. Ir numa rodada de negócios só para mostrar teu... Chega lá, você tem 3 minutos para fazer teu pitch de vendas, né? Às vezes eu vou para um evento como esse com a estratégia de observar quem eu posso conversar depois. Pode não gerar negócio, mas a pessoa acaba me conhecendo, né? Ontem eu estive até num evento voltado para marketing de influência. É sobre marketing, não tem nada a ver com design. Mas eu fui lá, conversei com um dos palestrantes, bati um papo, acabei conversando com outros que também vi que eram muito interessantes, mas não fiz a venda. Eu só mostrei, aqui tá, eu sou da Brands e tal, tem um estúdio de design, né? Sou diferente de agência, né? Porque a gente confunde, as pessoas confundem a gente com agência de publicidade, né? Agência de marketing. Nós não somos uma agência de marketing, então a gente não tem clientes fixos. Isso para mim é muito bom, de não ter clientes fixos, porque isso me instiga toda hora a ter que procurar cliente, sair da zona do conforto, né? Zona de conforto, né? E ficar procurando clientes, ver soluções diferentes, ver uma estratégia diferente, né? E o network, ele ajuda muito você a se destravar. Por exemplo,
Eu falo que design ele é um bicho, parece um bicho dentro de uma caverninha, né? A gente fala que se a gente for ver o estereótipo do designer, né? Ele é um rapaz de 20 anos, 18 anos, com óculos, com duas telas enormes, né? E num quarto escuro, né? Eu falo porque eu já fui assim. Hoje não. Hoje o fato de eu estar num escritório, no centro de Cascavel, bem localizado, e trazer meus clientes lá. Às vezes eu não fecho com o cliente, mas só do fato de falar, ó, vem tomar um café comigo, bater um papo. Né? Tem alguns clientes, tem um cliente de vocês, o David, que a gente bate um papo aí, às vezes de 2, 3 horas. Eu não vendo R$ 1 para ele, mas eu saio com entendendo mais sobre o negócio dele e ele entendendo mais sobre o meu negócio. E isso me gera o quê? Network futuros. Né? Hoje nossa conversa aqui é fruto do network. Exatamente. Então, assim, isso aí tem resultados. Gera conexões, né? Gera conexões. Eu falo que o network, ele gera conexões geram indicações geram resultados, independente da área. E o network, ele é muito, muito interessante porque o próprio nome diz, né? É uma rede. É uma rede, onde a gente vai ampliando cada vez mais essa rede e ela tem que ser algo literalmente estratégico. Eu lembro um dia, né, que eu fui em Medianeira, né, saí daqui, tirei um dia, eu me inscrevi, fui para um evento que era só de tecnologia, startups. Perfeito. Não tinha ninguém de design. Não tinha ninguém. O evento, as palestras, acabavam, acho que era 3 horas da tarde. E depois teria rodada de negócios, somente para quem estava inscrito. Só que eu, por ser um estúdio de design, não podia me inscrever. Quer dizer, eu não fui inscrito automático, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu gostaria de participar, tem como? Ah, mas você é startup, você vai solucionar alguma... Porque que era é o Iguaçu Valley, Link, né? Iguaçu Valley, pelo Iguaçu Valley, junto com a SIC, junto com o Sebrae. E aí eu lembro que consegui participar da rodada de negócios. Todo mundo falando sobre eu tenho uma solução X que resolve o problema de piscicultura. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Daí eu sei que meu pitch foi assim, eu consigo solucionar o problema de vocês todos da mesa na parte de design. Se você não tem uma marca boa, eu tô aqui para resolver. Principalmente as startups. Porque as startups estavam ali buscando negócios, buscando investimentos. Perfeito. Muitas delas estavam em fase de incubação. Por exemplo, eu posso ajudar esse camarada a ter uma marca que pareça ser profissional, pareça ser confiável como startup e ajudar ele a ganhar dinheiro. Então a gente já tem uns clientes que são startups. Então a gente pegou o escopo dele e chegamos lá. Eu apresentei projetos, né, na rodada de negócio, acabei apresentando projetos de Contability de startups. Então não foi lá, eu apresentei um projeto que foi feito lá para uma loja de roupas. Não. Foram startups de arte e tecnologia, né, startups de outros ramos. Ali me gerou conexões. Acabaram gerando alguns outros negócios futuros. Mas eu saí fora da curva. A única empresa de design no meio de quase 60 empresários do ramo de tecnologia. Ah, que legal. Que legal. Que legal. Cara, vamos falar um pouquinho sobre mentalidade. Porque isso tudo envolve muita mentalidade. Sim. E dentro da Anomaly a gente bate muito em cima disso. Eu gosto de falar sobre isso. Mentalidade, pra mim, é o que move. O pessoal fala, disciplina, motivação. Eu falo, cara, se você não tiver uma mentalidade forte, você não vai ter disciplina, você não vai ter motivação, você não vai ter nada disso. Mentalidade. Cara, empreender não é fácil. Não. Fazer network não é fácil. Criar conexões não é fácil. Vender não é fácil. Mentalidade.
O que é a mentalidade pro Rafa? Qual que é a importância da mentalidade? Como você fortalece a sua mentalidade? Eu creio que vai ser você ter um tempo para você fazer coisas além de empreender, né? É você conseguir conciliar empreender com o restante da sua vida. Porque se você ficar somente em empreender, o resultado pode vir. Com certeza o resultado vai vir, né? Mas acaba uma hora estourando. Isso é meu ponto de vista, acaba uma hora estourando em outras partes da sua vida. Porque você não deixa de ser um pai, você não deixa de ser um amigo, você não deixa de ser um marido. Então, assim, a mentalidade para ter isso, para você conseguir conciliar, é você saber que a hora que você tá em casa, tá em casa, tá no trabalho, tá no trabalho, né? E saber que não dá para ficar na zona de conforto. Para ficar na zona de conforto, quer dizer que você não tá mais pensando, né? Então, assim, você não tá mais querendo pensar. E quando você não quer mais pensar, realmente você vai ficar ali estagnado. Então, assim, eu tenho por hábito que às vezes eu hábito noturno, né? Então, assim, às vezes eu não durmo porque eu tô com a cabeça pensando, o que eu posso fazer? De mudar algumas coisas dentro da Brands, como que eu posso melhorar uns processos. É, mas é quando eu chego na Brands que eu faço isso. Então, assim, hoje eu criei uma mentalidade de que eu não levo quase o notebook para casa. Meu notebook de trabalho. Antigamente, quando eu era solteiro, o notebook em casa, o computador em casa. Meu escritório era em casa. Então, assim, minha casa virava um escritório. Só que quando eu queria ficar em casa mesmo, não sobrava tempo, porque eu geralmente ia pro computador. Hoje eu chego em casa, em casa. É, faz outras coisas, refresca a mentalidade, faz outras atividades, né? Sai com amigos, dá risada, vai comer fora. Isso ajuda, para nós que somos criativos, ajuda muito, né? Então, fazer esse contraponto, né? Eu vou na igreja, eu toco, eu quebro a cabeça tentando tocar uma música. Então, assim, coisas que são a parte do meu dia a dia profissional, né? Legal, legal. E Rafa, hoje todo mundo vive uma correria, as pessoas no geral hoje vivem uma correria. Hoje é difícil as pessoas saírem da média, saírem de uma rotina padrão. Você basicamente falou isso sobre como você vê isso. Cara, como se diferenciar hoje? Você é um cara que fala de marcas, que fala de mentalidade, que fala de network, que gera conexões, fala de várias coisas, é um cara extremamente sábio. Cara, como se diferenciar num mundo onde todo mundo faz a mesma coisa? Assim, não é que eu cansei de estudar design. Não canso, eu estudo ainda muita coisa de design. Só que eu tenho que estudar outras coisas. Para eu chegar numa roda de network, num momento de network, e já sair soltando sobre design gráfico, sobre brands, né, sobre branding, a pessoa vai ficar assim, tipo, o que você tá falando, né? Do que você tá falando? Então você tem que ter bagagem para você poder conversar numa roda que às vezes você não faz parte. E isso tem um grande diferencial, né? De você poder sair um pouco dessa bolha, né? Então, buscar sempre sair dessa zona de conforto, né? Eu falo muito
dos designers lá que precisam sim buscar referência, precisam estudar design, sim, mas busquem outras coisas, né? Então, assim, se você está fazendo um projeto para uma engenharia, busca coisas referentes em áreas correlatas para você estudar. Estuda outros assuntos, né? Quando eu não estou na Brands, eu assisto vídeo de variadas coisas, né? Acompanho a atualidade, né? Vejo o que está acontecendo, para poder ter mais bagagem para a gente poder conversar com outras pessoas, entender outros cenários, né? Que nem a gente fala sobre marketing. Mas eu faço marketing? Não necessariamente. Mas eu preciso entender de marketing para eu poder falar para o meu cliente, falar, ó, você tem isso aqui para fazer depois que a marca está pronta. Então, se a gente ficar só na bolha daquilo que a gente faz e estuda, mas chega uma hora que a gente vai ficar chato. O nerd em design gráfico. E eu não sou nerd em design gráfico. Porque a minha função é só resolver um problema para o cliente. Porque design gráfico em vez de ser arte, como todo mundo acha que é arte, é solução de um problema. Design gráfico, né, assim como design thinking, ele tem a parte de solucionar problema. Às vezes o problema do cliente não é a marca. Só que se eu não souber que não é a marca, que é alguma coisa que está na gestão dele, e eu fizer um projeto, vender um projeto para ele, se eu fizer uma marca mais linda que for do mundo, não vai funcionar. Então eu tenho que entender desses pontos, entender coisas aleatórias, correlatas à minha área, ao que está acontecendo no mundo, para poder chegar para o cliente e falar assim, ó, é esse caminho que você tem que seguir, né, para poder se conectar com as outras pessoas, fazer network, para poder entrar numa roda de conversa e saber do que estão falando, né, não ficar perdido nesse meio do caminho. Então é interessantíssimo você ter esse lado assim de se desprender do que você faz, entender outros negócios, né? Então eu falo porque para nós aqui da Brands, nós da Brands, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma engenharia, a gente está fazendo uma engenharia civil, a gente faz uma engenharia de materiais. São duas áreas, são engenharias, na teoria. Mas uma, Minas Gerais, que é um outro público, outra é Cascavel. Eu estou citando um exemplo. Enquanto uma está fazendo material para siderúrgicas, indústrias pesadas, metalúrgica, a outra está trabalhando com construção civil. Eu tenho que entender disso e eu tenho que entender disso. Para quê? Para eu entregar um projeto que faça sentido para ele. Então são duas empresas de engenharia. Só que a gente tem que sair projetos diferentes, cores diferentes, formas diferentes. Eu falo isso porque uns 6 meses atrás a gente fez ao mesmo tempo 3 engenharias, 3 projetos de engenharia, e cada uma saiu com cor diferente, para públicos diferentes, aplicações diferentes, e a gente tem que saber um pouquinho de cada uma. Não precisa saber um extremo, muito a fundo, mas um pouquinho de cada uma a gente acaba aprendendo, e isso ajuda nós a entender, aprimorar nosso conhecimento. Com certeza. O segredo é não ser o nerd da tua área. O segredo é não ser um nerd, né? Você tem que saber. Tem que ter um conhecimento amplo. Eu falo que hoje, na Brands, eu sou mais vendedor do que designer. E vendedor, você vai saber. Você tem que entender muito do seu negócio para você vender. Sim. O cliente não quer saber como que você está fazendo. Se você usa Core, se você usa Illustrator, se você usa Canva. Ele quer saber o que aquilo vai ajudar no dia a dia dele. Perfeito. Por que eu estou usando... a gente está usando o azul, porque o azul é esse pigmento aqui do azul. Ele tem essa cor que faz sentido para você. Ele quer saber, faz sentido mesmo, né? Ele só quer saber, ele não quer saber o código da cor. Ele quer saber, essa cor aqui. O porquê da cor. O porquê da cor. Por que daquela fonte, né?
Por que o material tá desse jeito? Né? Por que meu material tá mais até um exemplo, quando a gente fala de impressão, tem clientes que a gente fala assim, não adianta você fazer um cartão de visita fosco, um verde localizado, hot stamp, se você atende um outro tipo de cliente. Perfeito. O cliente vai receber aquele cartão, vai receber aquele material e vai ter medo de entrar em contato com você. Pode ser o material mais bonito do mundo, mas se ele não fez o papel dele, o propósito dele, né? Então, assim, a gente trabalha muito com isso, né? Durante todo o dia. Bah, legal. Rafa, vamos quase para a finaleira já. E antes da gente chegar na etapa final do podcast, a gente tem um mini quadro aqui que se chama Ping Pong. Qual que é a ideia desse quadro? Eu vou falar palavras, e você tem que falar o significado dela para você. Então, assim, é jogo rápido, sem pensar muito, tá? Então, assim, ela funciona simples assim. Falo, você responde. Ok? Ok. Bora? Bora. Então vamos começar assim. O que é branding? Brand é constância. Constância. Boa. Network? Network. Necessário. O posicionamento. 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 Constância com propósito. Boa. Boa. Um erro comum no mercado. No mercado de design, não saber vender. Não saber vender. Eu acho que não só do mercado de design. Acho que você fala, cara, se quer aprender alguma coisa nessa vida, aprenda a vender. Se você aprender a vender, você aprende qualquer Exato. coisa. Bruno. Meu tudo. Sucesso. Sucesso. É consequência. Família. Família é a base. É a base. Mãe. A mãe é coruja. Coruja. Deus. Deus é a presença eterna na minha vida. Desde quando eu nasci, antes de nascer, então, é eterna. E até o dia que eu morrer, Fé. Acreditar que as coisas vão acontecer no momento certo e da forma que Deus quiser, não da minha forma. Ser anômalo. Esse eu até anotei na cabeça, tá? Anotei na cabeça. Crescer, ter um crescimento de forma diferente. Não sei se faz sentido para você, mas eu creio que ser anômalo é crescer, ter um crescimento de forma diferente. Você vai crescer, mas deixa com a gente, né? Deixa com a anômalo que ela vai fazer crescer. Boa. Tem que fazer um corte desse aí, Bruno. Rafa por Rafa. Um cara paciente que busca as coisas mediante a fé, sabendo que Deus está no caminho certo. Então, assim, se eu for traduzir a uma palavra, paciência. Paciência. Paciente. Pô, legal. Brains. Ela é meu xodó. Legal. Pô, legal, cara. Cara, eu adoro esse quadro do Ping Pong, legal. tá? Eu gosto muito dele. Cara, e agora pra gente chegar ali nos 90% do podcast. Rafa, imagine uma coisa. Imagine uma pessoa anômala, uma pessoa que seja uma inspiração pra você, uma pessoa atemporal, que você pudesse sentar com ela, só que você tivesse apenas a oportunidade de fazer uma pergunta. Apenas uma pergunta. Quem seria? Essa é para os designers. Poucos designers conhecem ele. Creio que os mais raízes conhecem ele. E os feitos que ele fez são magníficos.
no Brasil e afora, que é Alexandre Wallner. Alexandre Wallner é o responsável, vou falar uma das marcas mais icônicas do Brasil, que é a Itaú. E eu perguntaria para ele como que ele fazia. Porque ele vem de uma época que computador não era acessível, ferramentas então não eram fáceis, e mesmo assim ele entregou as marcas mais icônicas do Brasil, que são perduradas até hoje, com poucas modificações, mas são perduradas até hoje. Então, assim, num mundo que está tão constante, em evolução rápida, as marcas, né, a gente vê alguns rebranding, né, todo mês sai algum rebrand, uns que dão certo, outros que dão errado, né. Quase nenhuma marca que ele fez teve rebrand. Por quê? Porque ele fez com tanta constância, ele trouxe todo o posicionamento dele, né, tem documentários sobre ele, documentários de como foi feita a marca, um exemplo do Itaú, Klabin, Cofap. São marcas que trazem gerações, né, estão há anos, e como ele fez tudo isso sem auxílio de inteligência artificial, sem auxílio de softwares de edição, né? A gente sabe os métodos que a gente, quem estuda no design, sabe alguns métodos que ele utilizava, mas a criatividade, né? Então, o porquê daquela letra. Então, assim, naquela época, se eu pudesse, eu queria voltar naquela época e acompanhar ele, né? Na época que ele fez a marca do Itaú, que não foi um processo de 2 semanas, um mês, foi um processo de anos, né? Então, assim, a gente vê como que o trabalho de design gráfico, tô falando isso aí de uns 30, 40 anos atrás, né? Como que isso podia ser feito. Show, cara. Pô, Aí legal. fica a dica também para os designers, estudem sobre Alexandre Wallner. E se... Isso aqui não precisa responder, tá? E se nesse café ele olhasse pra você e falasse: Rafa, como você faria? Não precisa responder essa, mas você pergunte isso. Eu gosto muito desse encerramento, cara, porque eu sempre retorno a pergunta, sabe? Porque quando a gente... na verdade, a pessoa que todo mundo traz aqui é Jesus Cristo, sabe? E eu sempre falo, cara, você sabe que ele tá aí dentro de você, né? Exatamente. Então você faz essa pergunta pra você Jesus mesmo, Cristo, sabe? porque assim, ele é amigo, irmão, tá todo dia comigo. Mas assim, eu gosto muito de retornar porque realmente a gente, no fundo, a gente sabe como foi feito. A gente sabe como faz. Às vezes a gente só não se acha tão capaz, muitas vezes. Exato. Rafa, agora vem a finaleira. Te peço que você imagine que está em cima de um palco e aquela câmera ali é todas as pessoas da Terra. E você precisa trazer uma mensagem que vai salvar a vida delas. Profundo. E você tem esse poder. Então eu quero que você direcione essa mensagem, depois eu direciono uma mensagem também. E antes de você trazer a sua mensagem, eu quero encerrar aqui. Que aí você faz sua mensagem, eu faço a mensagem, finaliza. Quero te agradecer, cara. Te agradecer por esse bate-papo. Espero que você tenha gostado. A gente tenta trazer algo leve, algo que seja de verdade. E foi, assim, muito gratificante, cara, ter esse bate-papo contigo. Acho que foi muito acima do que eu imaginava, de verdade mesmo. Bom, sei da tua sabedoria,
E com certeza o pessoal que assistir aqui, não só do mundo dos design, mas de todo o ser humano que assistir, todas as pessoas que chegar a esse podcast, em algum momento ela vai ser tocada, vai ser impactada. Então, obrigado, cara. Obrigado mesmo que você continue com essa transbordando na vida das pessoas, entregando e mostrando para elas o quanto elas precisam saber o porquê delas. Então, assim, obrigado mesmo, de coração mesmo, cara, por ter aceito e ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu fico agradecido demais, né? É uma experiência para mim, assim, ímpar, tá? Fazer até parte desse projeto, que eu sei que é um projeto que faz bem para vocês e faz bem para o cliente de vocês e para aqueles que vocês vão trazer aqui. Assim como tá fazendo bem para mim também ter esse bate-papo, né? Falar daquilo que a gente gosta de fazer, né? De uma forma leve, de uma forma descontraída, né? A gente não tem aqui um script. Exato. Então, assim, a gente fala de forma daquilo que a gente trabalha o dia inteiro, que a gente vive o dia inteiro. Eu te agradeço demais, você e a tua equipe, né? A gente vai ver muita coisa ainda da Anômalo, né? Amém, cara. Amém. Nesse universo do marketing. Amém. Então, Rafa, passa essa câmera, o seu palco. Então, gostaria muito de trazer essa mensagem que vai mudar a vida de muitas pessoas. Bom, a mensagem que eu deixo é a vida nossa, né, digital, no offline, ela tem seus altos e baixos. Aprenda a suportar os baixos. Aprenda a conviver com os altos. E saiba agradecer. Saiba agradecer pelos altos e pelos baixos. Como eu acredito em Deus, eu sei que Ele está nos momentos bons e nos momentos ruins. Não procure a Deus somente nos momentos ruins, porque ali a gente tem um pouquinho mais de sensibilidade, porque a gente está buscando algo. Mas busque Ele em todos os momentos. A Bíblia diz assim. E eu creio que quando você estiver no momento mais alto, Ele também deve ser buscado. Ele também deve ser procurado. Isso faz a diferença na tua vida pessoal, faz diferença na tua vida pessoal, né? Depois vocês cortam aí. Ele faz diferença na tua vida pessoal, faz diferença na tua vida profissional, e isso tudo não tem como você separar, profissional do pessoal. As duas coisas vão andar juntos. Então, assim, busque Ele em todos os momentos. Isso vai fazer uma grande diferença na tua vida, na vida daqueles que estão em volta de ti. E isso aí é a grande chave para o sucesso. Seja ele financeiro ou seja ele de realização mesmo.